Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao curso de inglês básico para aqueles que estão começando agora, né? E para a minha turma de inglês, sejam também muito bem-vindos ao canal do YouTube e vamos à aula de hoje. Lembrando que a nossa aula hoje vai ser assíncrona, né? Este é um vídeo que vocês podem ver e rever e sempre que possível. Dentro do conforto da vossa casa, né? Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem voltar novamente a assistir o vídeo, ok? E assim por diante, ok? Então vamos diretamente ao ponto, falarmos da aula que vai ser para hoje. Ok, galera, pessoal, temos aqui, né, a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender sobre como fazer a conjugação de qualquer verbo em língua inglesa, né? Lembrando que esta conjugação do verbo será feita para todos os verbos que vocês conhecem ou para outros verbos que vocês também não conhecem, mas que terão a ideia geral, né, de poderem fazer a conjugação e aí aprimorarem a vossa maneira de falar, né, conjugando os mesmos verbos, ok? Temos aqui how to conjugate any verb in English language. Como conjugar qualquer verbo em língua inglesa. Present simple, que normalmente vocês vão conjugar só verbos, né, qualquer verbo em língua inglesa, desde que esteja no presente simples, ok? Então, vamos ver aqui algumas regras para vocês poderem, né, ter essa ideia geral de como fazer a conjugação de qualquer verbo. Vamos a isso? Ok, temos aqui três regras essenciais, né, para vocês poderem fazer a conjugação dos verbos no presente simples, né? A primeira regra, né, diz para conjugar a maioria dos verbos no presente simples, vocês devem acrescentar a letra S, ok, galera? Para conjugar a maioria dos verbos do presente simples, né, a maioria dos verbos no presente simples, vocês devem acrescentar simplesmente a letra S. Essa é a primeira regra. A segunda regra diz que verbos que terminam, todo verbo que termina com dois S, que termina com SH, que termina com a letra O e que termina com X, né? Vocês devem fazer a conjugação desses verbos acrescentando a letra ES, ou a palavra ES, né? Conforme vocês conseguem ver aí, EUS, ok? Vou repetir. A segunda regra diz que todos os verbos que terminam em dois S, também tem verbos que terminam apenas com um S. Se possivelmente aparecer um verbo que termina com apenas um S, né? Também entra também nessa regra aí, ok? Se porventura aparecer um verbo que termina apenas com um S, vocês podem acrescentar nessa regra aqui e fazendo a conjugação com E e o S. Então, todo verbo que termina em dois S, SH, CH ou X, vocês fazem a conjugação acrescentando apenas E e o S. Essa é a segunda regra. E temos a terceira regra, que diz que todo verbo que termina com consoante mais Y, okay? Vocês têm um verbo e esse verbo termina com uma consoante mais um Y, okay? Mais a letra Y, vocês devem fazer a conjugação acrescentando, né? Vão remover o Y e vão acrescentar o I, E e o S para fazerem a conjugação desse verbo, ok? Então, essa é a terceira regra. E tem aqui a exceção, né? Exceção. Com exceção, o verbo to be e o verbo to have,
O verbo to be e o verbo to have, eles não entram nessas 3 regras de conjugação dos verbos. Por quê? Porque o verbo to be tem a sua forma de conjugação e o verbo to have também tem a sua forma de conjugação. Então, vocês não podem, com exceção do verbo to be e o verbo to have, todos os verbos, né, que vocês tiverem a conjugar, vocês devem olhar nessas 3 regras e ver qual delas se encaixa na vossa sentença, ok? Qual delas fará parte, né, dessas 3 regras. Ok, galera? Então, resumindo, para conjugar a maioria dos verbos no presente simples, vocês simplesmente vão acrescentar S. Se os verbos terminarem em double S, SH, CH ou X, vocês devem formar a conjugação acrescentando IS. Se o verbo terminar em consonante plus Y, vocês devem formar aí a conjugação, fazer a conjugação com IES, ok? Então eu vou ler agora em inglês para vocês também terem a ideia de como se lê em inglês ou de como é a explicação em inglês. Rule number 1. To conjugate the most present simple verbs, add an S. Rule number 2. Verbs that end in double X, CH, CH, or double X, double S, SH, CH, or X, you have to make the conjugation increasing ES. Third rule, verbs that end in consonant plus Y, you have to make the conjugation increasing IES. Okay? And with exception, except verb to be and verb to have that they don't enter in this category of conjugation. Alright? Ficou a dica? Tá entendidos? Ok, galera. Então, para mais ilustração, né, eu vou mostrar-vos como vocês vão utilizar eles na prática. Ok? Bora. Temos aqui uma regra, algo que vocês devem lembrar sempre, mas sempre mesmo. Vocês devem lembrar que os verbos da língua inglesa são apenas conjugados na terceira pessoa. Né? Todo verbo da língua inglesa apenas se conjuga na terceira pessoa. Temos aqui quais são as terceiras pessoas que fazem parte dos pronomes pessoais da língua inglesa. Temos aqui o he, o she e o it. He, she, it são os únicos pronomes pessoais que obrigam todos os verbos a serem conjugados. Então, sempre que tiveres a conjugar um verbo e o pronome pessoal que você vai utilizar é um desses 3 que está aqui, significa que você deve conjugar, né, o verbo seguindo das regras que você viu anteriormente. Né? Tem 3 regras que eu falei que você pode acrescentar um S na maioria dos verbos para conjugar. Se o verbo apresentar fazer parte da segunda regra, que é se terminar com 2 S, se terminar com SH, se terminar com CH, se terminar com O ou se terminar com X, você vai fazer a conjugação acrescentando E e o S. E se porventura fazer parte da terceira regra, né, que é consoante mais o Y, você simplesmente vai acrescentar o IES. Primeiro vais remover o Y e vais acrescentar o I, E e o S. Ok? Então, sem mais demora, vamos a mais detalhes sobre a conjugação do verbo na primeira regra. Ok, temos aqui a primeira regra, né? Conforme mostrei no princípio do vídeo, a conjugação da maioria dos verbos em língua inglesa, né? Acrescenta-se S. Por exemplo, temos aqui examples,
to live, que é um verbo que está no infinitivo, né? To live, então é um verbo no infinitivo. To work, também é outro verbo que está no infinitivo. To make, outro verbo que está no infinitivo. To say, outro verbo também que está no infinitivo. O que é isso? É verbo no infinitivo, né? Vocês devem estar a se perguntar. Verbo no infinitivo são verbos que não estão conjugados, ok? Então, sempre que você tem um verbo to live, to work, to make, to say, to speak e assim sucessivamente, significa que o verbo não está conjugado ainda. Agora, temos aqui 4 colunas, né? Onde eu fiz a conjugação desses verbos que acabei de falar aqui para vocês, ou de ler. Na primeira coluna temos a primeira conjugação do verbo to live, que é o verbo deixar. Na segunda temos a conjugação do verbo to work, né, que é o verbo trabalhar. Na terceira temos a conjugação do verbo to make, que é o verbo fazer, né, produzir. E na terceira conjugação temos a conjugação do verbo to say, que é o verbo dizer. E existem mais verbos, né, que vocês podem fazer a conjugação. Ok? Eu selecionei apenas 4, né, porque o importante mesmo é vocês terem a ideia geral do que eu estou, a ideia geral de como fazer a conjugação dos verbos e irem criando, né, irem fazendo as vossas próprias conjugações com outros verbos que vocês vão se deparando, né, vão conhecendo. Ok, galera? Então, eu vou fazer a leitura e lembrando, se vocês darem conta, os verbos, a conjugação dos verbos, né, que eu fiz está na terceira pessoa, destaquei ele com a cor verde para vocês terem a ideia de que a conjugação aconteceu apenas ali, ok? Então temos I live, eu deixo, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live, ok? Aqui no they live faltou aí a letra E, né? Foi um erro no momento da escrita, né? Da digitalização, mas mentalizem que aí é um live, né? Conforme seguiu aqui a sequência de conjugação, ok, galera? No momento de gravação, né? No momento aí de gravação da produção do vídeo, do material, né? Houve essa falha aí. Temos aqui outro verbo. Vocês viram que a conjugação aconteceu aonde? A conjugação aconteceu na terceira pessoa. He lives. She lives. It lives. Ok, galera? Um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, né? Pode falar, é que a conjugação foi feita na terceira pessoa, ok? Do singular, certo? Não significa que aqui o verbo está no plural, não. Aqui o verbo está no singular, é só a forma de conjugação, ok? O que aconteceu aí? O segundo, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work, ok? Também aqui a mesma coisa, ó. Aconteceu aqui a conjugação desse verbo to work na terceira pessoa. O outro verbo, I make, you make, he makes, she makes, it makes, we make, you make, they make. Então, novamente, aconteceu aqui a conjugação na terceira pessoa. Makes, makes, makes. A outra conjugação, I say, eu digo, you say, he says, she says, it says, we say, you say, they say. Okay? Aqui o vídeo tapou um pouquinho, mas
aqui é they say, ok, galera? They say. Então, está feita a conjugação, né, desses verbos, né, na terceira pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer, no momento que vocês estiverem a falar inglês e pegarem no momento que vocês estiverem a falar inglês e os pronomes pessoais que vocês estão a utilizar é he, she, it, lembrem sempre que devem conjugar estes verbos, né, no momento da vossa fala, ok? Porque simplesmente, se vocês falarem apenas he live, né, aí não estaria errado, porque vocês estão no momento da fala, mas considerando a questão gramatical, né, estaria totalmente errado dizer simplesmente he live, ok, galera? Então façam sempre conjugação e implementem isso na vossa conversação. Vamos à segunda regra de como conjugar qualquer verbo. E lembrem, vocês devem aplicar essa primeira regra para qualquer verbo, excepto Olá pessoal, estamos aqui na segunda regra de conjugar qualquer verbo em língua inglesa. Lembrando, né, que todo verbo que terminar com dois S, pode ser também apenas com um S, né, que terminar com um S ou dois S, SH, CH, O e a letra X, vocês para fazerem a conjugação, né, destes verbos, vocês vão acrescentar o E e o S para vocês poderem conjugar, né? Por exemplo, temos aqui o verbo to teach, que é verbo ensinar, to catch, agarrar, to finish, terminar, to pass, passar, to wash, lavar, to do, fazer, to go, ir, to mix, misturar, né? Juntar. Temos aqui a primeira conjugação, vou conjugar para vocês o verbo to teach, que vai ser I teach, you teach, he teaches, she teaches, he, it teaches. Pode ser teaches ou teaches, não tem problema, ok? We teach, you teach, they teach, ok? Se vocês derem conta, se vocês estão percebendo, eu destaquei, né? Diferenciei aí a cor verde, com a cor verde para mostrar mesmo que a conjugação aconteceu ali, ok? Então é algo que vocês, né, vossas conversações, né, fazem esforço, fazem questão de conjugarem sempre esses verbos sempre que vocês tiverem a utilizar o pronome pessoal he, she e o it. Vamos a outra conjugação. I catch, you catch, he catches, she catches, it catches, we catch, you catch, they catch. Okay? A mesma coisa aconteceu aqui com este verbo. Se vocês percebem, o verbo catch terminou com CH, o verbo teach terminou também com CH. Então vejam conforme aconteceu a mesma conjugação, é a mesma coisa, só acrescentei a letra E e o S no final para que o verbo esteja conjugado. He catches, she catches, it catches. A outra conjugação, I finish, you finish, he finishes, she finishes, it finishes, we finish, you finish, they finish. Ok? O verbo finish terminou com SH, então a conjugação só aconteceu também na terceira pessoa. He, she, it finishes. A quarta conjugação, I do, you do, he does. O verbo to do termina com a letra O, e se você olharem na regra, a regra diz que o verbo que terminar em letra O, com letra O, vocês devem acrescentar E e o S para formar aí a conjugação. Então vai ser I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Ficou aí a dica, galera? Lembrem-se,
podem pesquisar mais outros verbos, desde que esses verbos terminarem com dois S, SH, CH ou X, vocês podem sempre lembrar que a conjugação na terceira pessoa vai acontecer acrescentando E e o S, ok? Ficou a dica? Beleza. Vamos ao slide seguinte. Ok, galera, temos aqui a terceira regra deste slide, desta aula, né? O que é que diz a terceira regra? A terceira regra diz que todo verbo que terminar com uma consoante, que terminar com consoante mais um Y, ok? Vocês vão remover o Y e vão acrescentar I, E e o S para formarem a conjugação na terceira pessoa, ok? A ideia é essa, simplesmente conjugar na terceira pessoa. Exemplo, temos aqui o verbo to fly, voar, to try, tentar, to carry, carregar ou transportar ou levar, to study, estudar, ok? Então, fiz aqui a conjugação, vou ler para vocês também, né? A primeira conjugação é do verbo to fly, que é I fly, you fly, he flies. Olha que o verbo já alterou, né? Aqui já o verbo foi conjugado. Removi o Y e acrescentei I, E e o S para que ele esteja correto gramaticalmente e para que a conjugação aconteça. Okay? He flies, she flies, it flies, we fly, you fly, they fly. Okay? Então, reforçando que este verbo to fly, ele termina com uma consoante e uma vogal. A consoante tem aí a consoante L e a vogal não, termina com a consoante L mais o Y, né, que seria a semivogal, né, em língua inglesa. Mas assim, como eles terminam dessa forma, na conjugação devem sempre remover a letra Y e acrescentar I, E e o S para que o verbo fique conjugado. E é da forma que aconteceu aqui. Temos a segunda conjugação, que é o verbo to try, a mesma coisa. I try, you try, he tries, she tries, it tries, we try, you try, they try. Ok, galera? Só gostaria de destacar uma coisa muito importante. Durante as vossas conversações, assim no dia a dia, é normal que vocês né, não conjuguem enquanto falam. Né? É normal que pode acontecer um momento que você vai dizer he try. É muito normal, né? Porque na conversação, por vezes, tem aquele deslize. Mas fazem sempre esforço né, de, sempre que utilizarem o he ou she, e aparecer que eles terminam com esses verbos aqui, ou outros que se encaixam nessa regra, fazem questão sempre de conjugar, né? E implementar sempre nas conversações para que a vossa mente processa né, e perceba que deve ser sempre conjugado nas terceiras pessoas. Temos aqui a terceira conjugação, que é o carry. I carry, you carry, eu levo, tu levas, he carries, she carries, it carries, we carry, you carry, they carry. A mesma coisa, a conjugação aconteceu na terceira pessoa. He carries, she carries, it carries. Okay? Temos aqui o último verbo, que é o verbo to study, verbo estudar. Então a conjugação ficou desse jeito. I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Ok? Então é desta forma que vocês vão fazer a conjugação
com todos os verbos que terminarem com Y no final, né? Mas desde que seja consoante mais Y, ok? Uma coisa importante, vocês vão encontrar verbos que terminam com vogal mais Y. Sempre que encontrar um verbo que termina com uma vogal depois de um Y, tem uma vogal e um Y juntos, né? Ele não se encaixa nesta regra, ok? Vai se encaixar na primeira regra. Okay? Por isso, se vocês verem na primeira regra, tem aí o verbo to say. O verbo to say, ele é um verbo, né, que tem uma vogal e uma consoante. A consoante tem uma vogal que terminou com Y, né? Aí vocês vão notando que na conjugação ele é acrescentado S apenas. Então, fora disso, se for um verbo que terminar simplesmente com a consoante mais Y, já sabem que a regra que vocês vão acrescentar é IE e o S. Ok, galera? Então ficou aí a dica. E bora descobrir mais outros verbos, né? Vocês podem descobrir mais outros verbos e fazerem a vossa conjugação normalmente, criarem exemplos, implementarem na fala e assim por diante. Ok? Vamos à outra parte. Ok, estamos mesmo já no final da nossa aula, né, de hoje, que é como conjugar qualquer verbo em língua inglesa. E temos aqui uma chamada de atenção. Né? A chamada de atenção é sobre o verbo to be, o verbo e o verbo to have. O verbo to be e o verbo to have, eles não entram nesta regra, né? Ou melhor, nestas regras, né? Não entram nas regras que eu apresentei para vocês. Nas 3 regras que eu apresentei para vocês, né? O verbo to be, ele não se encaixa. O verbo to be e o verbo to have, eles não se encaixam nasquelas 3 regras. Por quê? Porque eles têm as suas formas de conjugação, ok? É bom que você mentalizem isso. Por exemplo, a conjugação do verbo to be é I am, you are, he is, quer dizer, ele já tem a sua própria forma de conjugação. E o verbo to have, a mesma coisa. Então, os dois verbos não se encaixam em nenhuma daquelas regras que vocês viram no começo da aula, ok? Então, pontos aqui, highlight of the lesson, pontos importantes da aula, né? Ou pontos importantes da aula, né? O ponto mais alto da aula é sobre o que eu falei para você desde o início, né? Conjugação de qualquer verbo em língua inglesa. Então, você não pode ter mais dificuldades de conjugar qualquer verbo em língua inglesa. Até verbo que não existem, você pode inventar um verbo que não existe, né? Que não existe, por exemplo, um verbo, né? Que você pode inventar e o verbo não existe, né? Não é usado e não existe. Aí você pode fazer a conjugação tipo de uma forma descontraída, né? Tentando brincar com a língua, né? Então, se você seguir essas 3 regras, até verbos que não existem em língua inglesa você vai conseguir conjugar, ok? Mas fora disso, você conjuga com verbos que já existem, né? Que as pessoas utilizam. E é isso, galera. Então, se cair numa prova, seja do curso que estamos tendo, seja da escola, da universidade, já sabem, podem vos dar qualquer verbo para conjugar. É só mentalizarem e memorizarem, né, estas 3 regras, com exceção do verbo to be e o verbo to have. Vocês terão a capacidade de conjugar todos os verbos em língua inglesa. Lembrem, todos os verbos mesmo. Ok, galera? Então é isso. Sem mais demora, né? Estamos chegamos praticamente ao fim da nossa aula. Tenho aqui exercícios para vocês fazerem aí em casa. According to the 3 rules of conjugation, look for 10 verbs for each rule and make the conjugation on your notebook. Okay? De acordo com as 3 regras de conjugação, procura 10 verbos para cada regra e faça a conjugação no teu caderno. É o que vocês vão fazer aí em casa, pessoal. Vocês vão
procurar 10 verbos para cada regra. E depois de identificarem esses 10 verbos, vocês vão fazer a conjugação anotando no vosso caderno, né? E de seguida vocês vão ler em voz alta o que vocês conjugaram, todos os verbos que vocês conjugaram, vão ler em voz alta e ao mesmo tempo gravar, né? Vocês vão fazer uma gravação dessa conjugação, né? Dessa conjugação dos verbos que vocês escreveram no vosso caderno. Ok, galera? Depois de fazerem a gravação, né? Vocês vão me enviar, tanto faz os verbos conjugados no vosso caderno, né? Vão me enviar em formato PDF e ao mesmo tempo também vão me enviar o áudio, né? Onde vocês ficaram a ler em voz alta esses 10 verbos para cada regra de conjugação. E vão me enviar por e-mail. Vocês já sabem, vocês têm o meu e-mail, né? Não vou repetir, não vou falar aqui no vídeo, né? Porque o vídeo vai estar disponível, né, para todos. Mas para quem é meu aluno, né, já sabe, o e-mail está lá no nosso grupo do WhatsApp. E é isso, galera. Então, para hoje é tudo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o teu like, ativem o sininho para mais conteúdo de língua inglesa, ok? Eu estarei em plantão Tira Dúvida para todos aqueles que são meus alunos de inglês básico. E aí, né, qualquer dúvida pode deixar uma mensagem no WhatsApp do grupo ou no privado. Eu estarei ali para ajudar e esclarecer as vossas dúvidas. Ok, galera? Estamos juntos. Boa aula, boa dedicação e bom aprendizado da língua inglesa. Até lá. Tchau.